Boa noite, Fernando. Tudo bem? Como você está? Oi, Cândida, boa noite. Bem-vinda. Oi, Beth, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Também com bastante calor. Bastante calor, né? Fevereiro, é isso aí. Temos que tomar muita água, muita natureza, né? Evitar aí ficar no sol forte, nos horários fortes. Oi, Maria Neide, boa noite. Pois é. Todo mundo tomando muita aguinha, hein, gente? 3 litrinhos de água por dia. É, porque a gente transpira muito, né? Então precisa abastecer aí com o líquido para não desidratar. Bom, hoje então nós vamos contar uma história. Hoje é mais tranquilo, é mais relaxador, né? Ontem nós trabalhamos um bocado, né? Fomos lá pro planeta para a gente fazer um trabalho de luz, um trabalho energético, né? Então foi
Foi bem forte ontem, aí hoje nós merecemos uma historinha, né? Então hoje nós vamos relaxar e vamos refletir sobre o valor da humildade. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na importância da humildade, né? O que isso traz para nós. Quando nós pensamos na humildade, como que nós devemos olhar para ela, né? Em que aspecto ela é importante na nossa evolução, no nosso crescimento, no nosso amadurecimento. Então, hoje faremos uma bela e profunda reflexão. Em algum momento de nossas vidas, nós deixamos de ser humildes, né? Em algumas situações, nós pudemos conhecer os dois lados, o da humildade, o da arrogância, não é verdade? Então, hoje nós vamos ter uma informação bem mais profunda sobre esse valor, né? Que é tão importante. Vamos lá, então? Todos prontos para a nossa historinha? Então, vamos esquecer a vida lá fora, vamos deixar os problemas para lá, que todos nós temos, amanhã é amanhã. Hoje nós vamos nos permitir ser criança, voltarmos para a infância, vamos permitir nos deliciar com uma história, né? Então vamos nos colocar aí numa posição bem confortável. Oi, Melzinha, vamos à nossa historinha de hoje. Hoje falaremos sobre o valor da humildade. Coraçãozinho para você também, Flavinha. Bom, podemos começar? Todos prontos para a nossa historinha? Peguem o pirulito, peguem o guaraná e vamos lá. Bom, o vocábulo humildade vem do latim humilitas, que significa pouca elevação, pequena estatura. Em sentido figurado, quer dizer condição baixa, abatimento, sentimentos humildes, modéstia. Os registros históricos da sua etimologia revelam que a palavra já foi grafada como humildade, com O, e humildade, com U. O dicionário Rouaces, da língua portuguesa, traz as seguintes designações do termo: qualidade de humilde, virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia, simplicidade, sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou a algo. Reverência ou respeito para com os superiores. Acatamento, deferência, submissão, falta de luxo, de brilho, simplicidade, sobriedade, condição do que é desfavorecido economicamente, pobreza, penúria. As acepções utilizadas para esse termo humildade preconizam um estado de espírito desprovido de seus contrapontos, dentre os quais podemos destacar a vaidade, o orgulho, oi Darlene, o orgulho exacerbado, utilizado de forma pejorativa, o sentimento de superioridade e arrogância, a soberba, a prepotência, a insolência, o desprezo pelos feitos, valores, atitudes e méritos alheios e a ausência de modéstia. Esse é o oposto, né?
Nesse sentido, a humildade surge como um elixir capaz de imunizar seu portador contra uma série de mazelas ocasionadas pela insensatez, pela ignorância, pela escassez de valores nobilitantes que têm acometido parcelas significativas da seriedade e da sociedade. Na época em que vivemos, a humildade é uma virtude fundamental para a vida em comunidade, justamente porque possibilita a aproximação entre as pessoas, não importando se pertencem às raças, credos e classes sociais diferentes, nem se comungam convicções ideológicas opostas. A humildade permite que o indivíduo enxergue os próprios defeitos, problemas, limitações e posturas, atitudes que aos poucos vai abrindo caminho para a tolerância, a paciência e o perdão em relação às imperfeições e escolhas alheias. Na filosofia, o conceito de humildade foi amplamente debatido, ocasionando divergências em relação à sua significação. Mas, independentemente do ponto de vista relativo ao termo, parece ser clara a assertiva de que o mundo de hoje carece da humildade, descrita por São Tomás de Aquino, quando disse que essa virtude tempera e freia o ânimo, a fim de que ele não tenda desmesuradamente às coisas mais altas, ao mesmo tempo que fortalece o ânimo contra o desespero, impede-o a perseguir as grandes coisas. Já para o filósofo Hegel, a humildade é a consciência de Deus e de sua essência como amor. Bom, agora que já entendemos um pouquinho mais sobre a humildade e vimos o seu significado ao pé da letra, vamos para a nossa história. Cinderela. Crianças atentas, abram os ouvidos e vamos nos deliciar com Cinderela. A história da jovem Cinderela é bem antiga, tendo sido registrada na China. Vocês sabiam disso? Na China. Mais precisamente no século IX. A possível origem oriental, não obrigatoriamente chinesa, desse conto é fundamentada nas referências ao tamanho e à delicadeza do pé feminino. Faz sentido. Tido como símbolo de beleza e de virtude. E a utilização de materiais nobres na confecção dos calçados. Bruno Bettelheim, renomado psicólogo infantil e estudioso dos contos de fadas, lembra que há registros relativos à produção de chinelos artisticamente trabalhados com materiais preciosos já no Egito do século III. No Ocidente, o conto de Cinderela foi divulgado pelo francês Charles Perrault, 1628-1703. Poxa, que conto velho, hein, gente? Que antigo é a história da Cinderela. Um personagem ímpar na história da literatura infantil, justamente porque foi responsável por imprimir com imediatismo uma série de contos tradicionais fantásticos, até então transmitindo apenas oralmente de geração para geração. Dentre eles destacam-se A Bela Adormecida e O Chapeuzinho Vermelho. Cinderela, também conhecida como a Gata Borralheira,
porque uma das suas tarefas era limpar as chaminés e a lareira, sujando por isso todo o seu vestido de borralho. Exerce um fascínio incontestável em crianças e adultos de todo o mundo. A trajetória de sofrimentos da bela moça de coração puro, que, sendo órfã de mãe, era explorada de maneira desumana pela madrasta e pelas suas 2 filhas más. Continua seduzindo gerações, certamente, pela enorme carga de valores positivos que a trama agrega ao seu enredo. Lembremos que, apesar das dificuldades, das provocações sofridas e do cansaço diário pelo serviço pesado que era obrigada a fazer, a jovem continuava pura de coração, doce, meiga e delicada com todos. Nada conseguia abalar a fortaleza do seu caráter. Certo dia, no reino onde vivia a moça, correu a notícia de que o rei promoveria um baile, com o intuito de que seu filho escolhesse uma jovem para se casar. Todas as pessoas importantes do reino receberam os convites. As 2 filhas da madrasta de Cinderela, felicíssimas com o evento, só pensavam na festa. Tinham de escolher os vestidos, os penteados, os perfumes, a maquiagem, etc. A empolgação era justificada. Ambas sonhavam conquistar o coração do príncipe. Cinderela auxiliava em tudo que podia, até mesmo dando conselhos sobre roupas e acessórios. Mesmo assim, as malvadas moças não se lembravam de lhe agradecer. E, bem ao contrário, zombavam de Cinderela, dizendo que ela nunca poderia ir ao baile. O tempo foi passando e finalmente o dia da festa mais esperada do reino chegou. A pobre Cinderela teve de assistir ao rebuliço da madrasta e de suas filhas durante todo o dia. Na hora prevista, elas partiram numa carruagem em direção ao palácio, deixando a borralheira sozinha em casa aos prantos. Foi quando, chorando, sentada perto da lareira, a bela moça viu aparecer diante de si uma linda fada, que afirmou ser sua madrinha. Vendo a moça tão triste e maltrapilha, a fada tratou de informar-lhe que viera justamente para providenciar sua ida ao baile. Todo o resto aconteceu num passe de mágica. No jardim da casa, a fada, com a varinha mágica, transformou uma abóbora numa linda carruagem dourada e seus camundongos em imponentes cavalos. Escolheu ainda um rato de bigode finíssimo para servir de cocheiro e transformou 6 lagartos em lacaios elegantemente vestidos. Depois de providenciar a melhor condução e os melhores serviçais para cuidar da moça, chegou a vez de dar a ela ares de princesa. Com apenas um toque de sua varinha encantada, os farrapos tornaram-se um belíssimo vestido de ouro e prata, bordado com pedras preciosas. Em seguida, a fada madrinha lhe deu um par de sapatinhos de cristal e, por último, fez uma única recomendação a Cinderela. É preciso que você volte para casa à meia-noite, pois o encanto terminará quando o relógio der o último toque, anunciando o início de um novo dia. Ao chegar ao castelo, Cinderela comoveu a todos com sua beleza. O filho do rei imediatamente pensou ser a jovem uma princesa desconhecida e apressou-se a dar-lhe as boas-vindas. Dançaram juntos todo o tempo. Ela estava tão entusiasmada e tão absorvida com o príncipe e com aquela atmosfera de sonho que esqueceu completamente a recomendação da fada
a respeito do horário. Foi então que o relógio do palácio começou a soar as 12 badaladas noturnas. Lembrando-se de tudo, num relance, a moça fugiu correndo do salão e, na confusão, deixou cair um dos seus elegantes sapatinhos de cristal. Cinderela chegou em casa exausta, novamente vestida de trapos, sem lacaios, carruagem, nem cocheiro, só restava o outro sapatinho de cristal. Ao entrar em casa, sem desconfiar que Cinderela era a princesa desconhecida, a madrasta e a filha contaram tudo sobre a festa, inclusive que o príncipe pegara o sapatinho e suspirara entristecido por aquela moça, por quem parecia apaixonado. Pouco tempo depois, o filho do rei anunciou publicamente que se casaria com a moça em cujo pé o sapatinho servisse. Convocou auxiliares para percorrer todo o reino, ordenando que entrasse nas casas e experimentasse o sapatinho nas moças. Não tardou para que um mensageiro chegasse à casa de Cinderela, trazendo delicado calçado de cristal. Afoitas, as duas irmãs tentaram a todo custo calçá-lo, mas ele não serviu. O mensageiro perguntou então se havia outra moça na casa. Cheia de coragem, Cinderela se apresentou. As irmãs riram da ousadia da borralheira. Mas o mensageiro, que recebera ordens expressas para que todas as moças do reino calçassem o sapatinho, insistiu. E, para a surpresa de todos, o calçado entrou no pezinho de Cinderela sem que a moça precisasse fazer nenhum esforço. Para maior espanto de todos, a Cinderela tirou o outro sapatinho de cristal do bolso, calçando-a. Imediatamente, a madrasta e suas filhas reconheceram em Cinderela a linda princesa do baile e caíram de joelhos, implorando seu perdão pelo sofrimento que tinham causado. Como Cinderela era incapaz de nutrir qualquer sentimento negativo, como ódio, rancor ou raiva, abraçou-as e disse que as perdoava de todo o coração. Com humildade e nobreza de espírito, ela foi conduzida à presença do príncipe, que aguardava ansioso a sua inesquecível amada. Celebrando seu amor por todo o reino, dias depois casaram-se e viveram felizes para sempre. Vamos agora relacionar a história de Cinderela com a nossa realidade. Cinderela, humildade, bálsamo para a alma. Falar dos ensinamentos transmitidos por Cinderela significa fazer uma reverência aos contos de fadas, história que nos tocam profundamente e conquistam nosso coração de forma arrebatadora. Geralmente, essa sedução coletiva e deliciosa ocorre muito cedo, quando ainda vivemos no período mais ensolarado e significativo de nossas vidas, a infância. É nele que deparamos com as experiências, as fantasias, as comédias e os dramas que vão moldar a nossa personalidade, nosso caráter, nosso jeito de ver e viver o mundo. Histórias como a de Cinderela são parte integrante desse processo de aprendizado, dessa aventura infantil que nos leva ao crescimento e ao amadurecimento. São narrativas impregnadas de vida, repletas de um perfume complexo que traz em si um misto de essências doces, cítricas e exóticas. Nelas encontramos muito de nós mesmos. Nelas nos vemos refletidos com nitidez. São histórias que decifram a alma humana e expõe o inconsciente coletivo à sua fotografia mais perfeita e colorida.
Assim são os contos de fadas, viagens imaginárias que deixam em nós marcas profundas, feitas por um tipo de ferrete poderoso, mais ambivalente, porque traz lado a lado as insígnias da tristeza e da alegria. Muitas dessas marcas são fixadas no coração, ao passo que outras em nossa mente. Todas, entretanto, permanecem para sempre como tatuagens que definem o espírito de quem as possui, de acordo com os traços, as linhas e o estilo dos seus desenhos. Marcas que nos guiam, porque exercem sobre nós uma espécie de domínio invencível, imposto por nossas razões e nossas emoções mais intensas. Cinderela, ao lado de tantos outros contos inesquecíveis, é uma dessas lembranças, marcas, registros indeléveis, eternizadas por uma misteriosa junção de fatores, entre eles a capacidade de dar aos seres humanos os recursos para poder sonhar. Sua trama comovente nos faz chorar, rir, sofrer e amar. Vivenciamos sensações e sentimentos diametralmente opostos que nos habilitam, por meio da reflexão proveniente da ficção, a ampliação de nossos horizontes, nossas perspectivas e nossas sensibilidades. Como nas tragédias clássicas da Grécia, os contos de fadas nos permitem realizar uma catarse, palavra grega que significa purgação, purificação e limpeza. Ela faz com que extravasemos nossas emoções mais reprimidas, colaborando para que nos livremos dos maus sentimentos e dos traumas mais variados. Dessa forma, renovados pelas mãos de Cinderela, somos convidados e conduzidos. Renovados pela mão de Cinderela, somos convidados e conduzidos a um baile especial, um espetáculo em que ela prossegue como estrela principal, executando números tão complexos quanto belos. A exibição de Cinderela nos leva às emoções mais diversas e nos faz questionar e refletir sobre a música, a dança da nossa própria vida, mesmo de forma inconsciente. É dessa maneira inusitada, desprevenidos, atônicos e extasiados, que vemos Cinderela dar vida a uma coreografia frenética, em que predominam balés diversos que unem o clássico e o moderno. Danças atemporais que sintetizam as características da história, que se fazem eternas. Sua habilidade em sair ilesa dessa valsa arrojada, de acordes tão díspares quanto melódicos, produz em todos os espectadores uma espécie de sensação hipnótica. Ficamos tão encantados, tão elevados pela postura e pelas habilidades dessa bailarina inconfundível, que começamos a segui-la. E então, sem nos dar conta, entramos numa espécie de labirinto. Um caminho sem volta. Somos para sempre enredados nessa trama, nessa história. Uma vez dentro do labirinto de uma boa história, não há mais como sair. Desprovidos do fio de Aridane que guiava Teseu pelo labirinto do Minotauro, ficamos para sempre aprisionados, condição imprescindível para aprender de cor suas lições encantadoras. Assim é com Cinderela. Uma vez conhecida a narrativa, uma vez vencidos pela beleza indescritível da protagonista, uma vez seduzidos pelo encanto sem igual de seus personagens, somos automaticamente, para sempre, influenciados. Atraído pelos seus desígnios, pelos seus modos,
pelos seus dons, pelos seus valores, pelas suas ações, pelos seus temores, pela sua coragem, pela sua verdade mais profunda. Não é por outro motivo que a trajetória da jovem, humilhada pela madrasta e pelas suas filhas, vem comovendo gerações há séculos, tornando-se uma narrativa referencial em diversos países. Quando já estamos crescidos e, portanto, mais preparados para questionar a razão de todo o sucesso desse conto de fadas, vemos que a grandiosidade da heroína é um dos motivos pelos quais nos encantamos com a trama difundida por Charles Perrault. Se refletirmos sobre o drama da protagonista, veremos que Cinderela, apesar de preterida, subjugada e rebaixada à condição de serviçal explorada e espicaçada, não acolhe nem alimenta sentimentos negativos, tanto em relação às vilãs como em relação ao mundo de forma em geral. Seu caráter nobre, sua índole pacífica e tranquila,